O rei chora ao ser confrontado pela mendiga que revela segredos sobre sua plebeia esposa. O bosque real de Eldora era um lugar de encantamento, mas hoje, sob a sombra da imensa árvore de carvalho, ele se tornara um palco de lamento. O rei Edmundo, um homem alto e forte, agora se mostrava um frágil retrato de dor. Suas lágrimas escorriam pelo rosto, enquanto a brisa leve sussurrava histórias de um amor perdido. Elenora, sua amada esposa plebeia, havia partido, deixando um vazio insuportável em seu coração. Mistério sempre cercou a vida de Elenora, e aquele amor que parecia perfeito agora era um fardo para Edmundo. Ele se lembrava de seu sorriso, do jeito que seu cabelo dançava ao vento. Mas tudo isso se tornava um eco distante. Enquanto o rei se entregava ao seu pranto, uma figura inesperada surgiu na penumbra. A mendiga Lisette, conhecida por andar pelas ruas da cidade, se aproximou com olhos multicoloridos e uma expressão que misturava compaixão e algo mais profundo. Edmundo hesitou. — O que você sabe, mulher? Sua presença aqui é uma ofensa. Sua voz ecoou como um trovão. Mas Lisette se aproximou mais e o rei viu um fogo em seus olhos. Ela tinha segredos, meu rei. Vivia uma vida dupla. As palavras caíram sobre Edmundo como pedras pesadas. Elenora era mais do que uma plebeia. Ela pertencia a um grupo que lutava contra o que chamavam de tirania. A morte dela pode ter sido um ato de traição. As palavras de Lisette o golpearam com toda a força de um soco no estômago. O que ele conhecia de Elenora, sua luz e amor, agora se tornava sombra e incerteza. — Não, isso não pode ser verdade! Gritou, a torcer levando, e ele se viu em um tornado de confusão. A imagem de sua amada se distorcia em sua mente, e a ideia de traição parecia uma lâmina afiada. Enquanto isso, o eco dos passos de Malvio, seu conselheiro há muito grudado em suas costas, se aproximava. O sussurro do passado e do presente se entrelaçava, e a atmosfera ao redor se tornava densa com a tensão. — O que você escutou, Lisette? Malvio interveio, seus olhos escuros reluzindo com um interesse sinistro. Ele sempre fora o estrategista do reino, mas o que queria hoje? A inquietação do rei transparecia em seus gestos, e a floresta parecia inquieta. — Leve essa mulher embora, Edmundo. Não escute a loucura dela. Mas já era tarde. As sementes da dúvida haviam sido plantadas, e Edmundo se via sufocado pela dor de um amor que poderia ter sido construção, mas agora parecia um castelo de cartas prestes a desmoronar. As folhas sussurravam segredos enquanto a noite caía em Eldora, e Edmundo percebeu que estava em uma encruzilhada. O murmúrio do vento dizia que a verdade poderia ser tanto a sua salvação quanto sua ruína. Ele agora precisava decidir. Deveria se apegar à memória de sua amada ou desbravar um caminho tortuoso em busca de respostas que poderiam doer mais do que a própria perda. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o UAU. A noite caía rapidamente sobre Eldora, e o murmúrio da floresta se tornava mais intenso. Edmundo, ainda preso nas palavras de Lisette, sentia seu coração pulsar descontroladamente. Ele encarou a mendiga, seus olhos brilhando como se ela carregasse o peso de um segredo insuportável. A tensão era palpável. Malvio ao lado parecia uma sombra, seus olhos fixos em Lisette, como um predador à espreita. — Segredos, você diz? Edmundo respondeu, a voz rasgada pela dor. — Diga-me, o que mais você sabe sobre Elenora? Lisette hesitou, os lábios tremendo. — Existem coisas que ela escondeu até mesmo de você, meu rei. Um passado que se entrelaça com a razão de sua morte. Nesse momento, um grito cortou o ar. Um som agudo, quase sobrenatural, ecoou pela floresta. Edmundo virou-se, o estômago retorcido, mas a visão que teve deixaria sua mente em frangalhos. Em meio à escuridão, uma figura encapuzada surgiu, com um manto esvoaçando como se flutuasse nas correntes do vento. A silhueta se aproximou rapidamente, e antes que Edmundo pudesse reagir, a figura desabou no chão, revelando o rosto de um homem. Era um dos guardas do castelo, e seu corpo estava manchado de sangue. — Majestade, ele ofegou, a voz fraca. — Foi uma emboscada. A verdade é...
E antes que pudesse completar a frase, seus olhos se fecharam, respiração cessando em um último suspiro. O rei se viu em choque. O que estava acontecendo? Lisette se aproximou do corpo, a expressão agora séria. Isso é apenas o começo, Edmundo. Eles estão chegando. Quem está chegando? Edmundo gritou, sentindo que o chão tremia sob seus pés. A ideia de conspiradores ameaçava desmoronar não apenas sua vida, mas tudo o que ele conhecia. Então, a realidade se desdobrou em sua mente. Um grupo que lutava contra a tirania. As palavras de Lisette ecoaram em seu interior. É tudo uma jogada de poder. Malvio bradou, seus olhos brilhando com uma intensidade sombria. Alguém está tentando enredar o trono em um jogo de traição. Mas em meio a toda a confusão, uma nova revelação surgiu. Edmundo se lembrou das conversas que teve com Eleonora. Ela sempre mencionou ter amigos em lugares altos, mas nunca deu mais detalhes. Um nó se formou em sua garganta. E se eles foram muito mais do que simples aliados? E se eles a haviam usado como peão? Enquanto o horror se desenrolava diante dele, uma voz conhecida surgiu da escuridão. Edmundo! Era Amélia, sua irmã. Seus olhos cheios de uma mistura de medo e desespero. Eu vim o mais rápido que pude. Há rumores de que Eleonora, ela não estava apenas lutando contra a tirania. Ela sabia muito mais do que revelou. O coração do rei despencou. O quê? O que você sabe, Amélia? Ela tem um irmão, Edmundo, o irmão que vive nas sombras da rebelião. Um silêncio pesado pairou no ar. Ele olhou para Lisette, que agora parecia uma testemunha de um segredo que nunca deveria ser revelado. Um irmão? A voz de Edmundo era maligna. As peças do quebra-cabeça se encaixavam de uma maneira que não poderia imaginar. O amor que unia a Eleonora agora se transformava em um enigma mortal. Onde ele está? Está aqui, em Eldora, e ele pode ser a chave para entender tudo isso. E naquele instante, a floresta que outrora parecia um abrigo seguro, agora tornara-se um campo de batalha, onde a verdade poderia ser a arma mais destrutiva de todas. Edmundo começou a sentir o peso da coroa como nunca antes. Ele se via na beira de um abismo, prestes a tomar uma decisão que poderia mudar o destino de Eldora para sempre. O vento carregava o eco de risadas distantes, enquanto a noite se fazia mais escura e a floresta se tornava insanamente cheia de segredos. A sensação de que a verdade estava prestes a ser desenterrada deixou Edmundo em estado de alerta, mas a pergunta persistia. Quem ele realmente amava? E quem era Eleonora, de fato? O destino se aproximava, e cada escolha poderia levá-lo mais perto da queda ou, quem sabe, da salvação. A floresta estava pesada com segredos, e a tensão parecia vibrar no ar. Edmundo, ainda estonteado pelas revelações, olhou para Amélia, seu coração acelerando. Um irmão? O que isso significa? A inquietação tomou conta dele. O passado de Eleonora parecia se desdobrar como um mistério maligno, e cada nova revelação o fazia sentir que o chão estava se abrindo sob seus pés. Edmundo, estamos em perigo. Eles podem vir a qualquer hora, Amélia exclamou, seu olhar nervoso fixo nos arbustos. O rei sentiu um fio na espinha. Quem, Amélia? De quem você está falando? A voz dele tremia, uma mistura de raiva e desespero. Lisette, ainda atenta, olhou de volta para a floresta. É um jogo muito mais profundo do que você imagina, meu rei. Existem forças em movimento que você não pode compreender. Você confia em Malvio? A pergunta pairou entre eles. Malvio, que sempre esteve ao seu lado, agora parecia mais uma sombra ameaçadora, seus olhos brilhando com algo que Edmundo não conseguia identificar. Por que você pergunta isso? Edmundo se virou para Lisette, com a desconfiança subindo. Malvio soltou uma risada nervosa. Preste atenção, Edmundo. Não deixe que essa mulher o encha de tolices. Esse é o momento de agir. E foi nesse instante que o chão tremeu. Edmundo sentiu a terra vibrar sob seus pés. Um estrondo súbito ecoou pela floresta. As árvores balançaram e um barulho ensurdecedor se aproximou como um furacão. Então, uma figura surgiu, tanques de aço e armadura reluzente, marchando entre as árvores. Eram soldados, muitos soldados, com estandartes que não pertenciam a Eldora. É uma emboscada! Amélia gritou, e eles se jogaram ao chão. O rei se virou para Malvio, que agora tinha uma expressão que Edmundo nunca tinha visto. O conselheiro, que sempre fora um pilar de apoio,
agora parecia um traidor à espreita. Nos olhos de Malvio havia ansiedade, mas também algo mais, uma empolgação que não se alinhava com a razão. Você sabia sobre eles? A voz de Edmundo se quebrou. Malvio abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer uma palavra, a figura encapuzada que havia surgido anteriormente apareceu novamente, agora armada com uma lâmina brilhante. O coração de Edmundo disparou. Ele reconheceu aquela presença. Era um dos líderes da rebelião, e Eleonora estava entre eles. Eu nunca abandonei Edmundo. A voz era alta e clara, era a voz de Eleonora. O rei olhou para a frente, tentando processar a imagem. Mas o que viu não era apenas sua esposa, mas uma mulher mudada. Ela estava em meio aos soldados com um semblante determinado, vestida de maneira que sugeria mais um papel de guerreira do que de plebeia. "O que você fez, Eleonora?" Edmundo disparou, a raiva se misturando ao alívio. "Por que não me disse?" "Porque você nunca quis saber a verdade," ela respondeu com fervor. "Você está tentando proteger um reino que nunca se preocupou conosco. O que eu faço agora é por todos nós." Edmundo ficou paralisado. O amor de sua vida havia se tornado uma soldada, e ele se sentia atraído e encantado ao mesmo tempo. "Eleonora, você não precisa fazer isso. Nós podemos." Nesse momento, o líder da rebelião gesticulou e os soldados avançaram. "É tempo de erguer a espada, Edmundo. Escolha de que lado você vai ficar, o trono ou a liberdade." O coração de Edmundo se apertava. Ele sempre a amou. Mas agora, a mulher que ele conhecia era uma estranha, uma ameaça ao seu reino. As palavras de Lisette ecoavam em sua mente. "Você confia em Malvio?" Ele olhou para seu conselheiro, agora imóvel e com um sorriso muito sutil que parecia esconder muito mais do que revelava. E assim, naquele instante, o mundo de Edmundo virou de cabeça para baixo. As alianças estavam prestes a serem testadas, e a linha entre amor e traição estava mais borrada do que nunca. "Edmundo!" A voz de Eleonora cortou o ar. "O que você decide? A coroa ou nós?" E o rei sentiu o peso do destino em suas mãos, incumbido de escolher entre o amor que o forjava e as sombras que o ameaçavam. Edmundo sentiu o peso das palavras de Eleonora como se fossem pedras lançadas em seu coração. Sua amante, sua plebeia, agora um símbolo de rebelião. O dilema diante dele era mais do que sua própria vida, era o futuro de Aldor em jogo. A coroa ou nós? "Não faça isso comigo, Eleonora." Sua voz estava carregada de desespero. O rosto dela se contorcia entre raiva e amor. "Você escolhe seu trono, Edmundo, ou escolhe o povo. A guerra chegou à sua porta." "Você tem que decidir." Uma tensão palpável encheu o ar ao redor, mas foi interrompida por um som ensurdecedor. Um estrondo ecoou pela floresta, e as árvores balançaram como se estivessem dançando com um vento feroz. Todos se viraram na direção do barulho, e o que vieram a ver fez o sangue de Edmundo congelar. Emergiu do nevoeiro um grupo de cavaleiros, seus rostos cobertos, armaduras reluzentes que pareciam sinistros à luz da lua. Mas não eram soldados comuns. Havia algo de familiar. "Não pode ser." Edmundo murmurou para si mesmo. A figura que liderava o grupo se afastava da neblina, e quando o capuz se ergueu, Edmundo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Era seu pai, o rei Lionel, homem que acreditava ter morrido há anos, lutando contra um inimigo distante, um traidor que tentava derrubar seu trono. Lionel olhava diretamente nos olhos do filho, mas o que mais impressionou foi a indiferença em seu olhar. Você tá vivo?" A incredulidade arrastava as palavras de Edmundo. "Mas como? O que você faz aqui? O que eu faço aqui?" O rei respondeu, sua voz rasgada e baixa, mas com tom de poder. "Eu vim buscar meu trono. O que você fez com nosso legado?" "Eu fiz o que era certo. O que você não pôde fazer?" Edmundo retrucou, enquanto o arremeteno formal que envolvia seu pai desmoronava. Ali mesmo na floresta, Edmundo percebeu que o verdadeiro inimigo estava diante dele. Não uma rebelião, mas um pai que transformou amor em rivalidade, que o traiu ao fingir morrer. "Você não entende, filho. O poder não é para aqueles que se sentam em cima de uma coroa. Precisamos votar. A tirania não vem apenas de fora, mas de dentro.
Lionel gesticulou furiosamente e Edmundo percebeu que a convicção de seu pai era um veneno, destilado por anos de ambição e traição. Ao olhar para Eleonora, Edmundo viu seu olhar dividido e seu coração disparou ao sentir que todos estavam prestes a colidir. Eleonora, não! Gritou, mas era tarde demais. A mulher que ele amava, aquela que parecia completamente fiel à causa que defendia, levantou a espada e a apontou para Lionel. Você não levará nada mais de Edmundo. Caiu na armadilha do poder. O choque o atingiu como uma pancada de faca. Qual lado Eleonora realmente estava? E naquele instante as palavras de Lisette ecoaram em sua mente novamente. Uma vida dupla. O que mais ela escondeu? Fonte de caos em seu íntimo, Edmundo revelou o que nunca queria acreditar. O que você não me contou, Eleonora? O que mais você escondeu? A voz dele tremeu. A desconfiança apunhalava seu ser. A luta entre o mundo familiar e o devastador estava apenas começando. Lionel parecia impiedoso e Edmundo vacilava entre amor e o próprio destino. O caos começou a se desenrolar ao seu redor. Os soldados da rebelião avançando com ansiedade. O que acontecerá agora? E foi nesse tumulto que, sem aviso, uma explosão sacudiu a floresta. Um brilho ofuscante iluminou a escuridão e tudo o que Edmundo conhecia foi consumido em uma onda de luz. Ele se viu projetado ao chão, a dor cravando em seu corpo, e o último pensamento que passou por sua mente foi a incerteza. Seriam aliados os inimigos? Em quem ele poderia confiar? Quando a luz finalmente se dissipou, o silêncio profundo tomou conta da floresta. O cheiro de fumaça e fogo preenchia o ar. Edmundo tentou se levantar, mas o pânico o dominava. Eleonora, paz, você ainda está aí? Mas o que ele não sabia é que na escuridão a resposta estava mais distante do que ele podia imaginar. E em seu coração, uma pergunta ardente o consumindo. O que realmente aconteceu nesse ataque? Edmundo lutou para se levantar, tentando entender o que havia acabado de acontecer. A luz ofuscante havia sido uma explosão. Mas onde estava Eleonora? E seu pai, Lionel? O silêncio na floresta era ensurdecedor. Ele olhou ao redor, a respiração rápida. Alguma coisa estava muito errada. As árvores, antes tão imponentes, agora pareciam como sombras em um pesadelo, e o cheiro de fumaça enchia seus pulmões. Uma onda de desespero o envolvia. Com dificuldade, ele se arrastou através da terra que estava marcada pela sua queda, chamando aos berros. Eleonora, pai! Mas só o eco de sua própria voz respondia. De repente, uma figura surgiu do nevoeiro. Era Lisette, seus olhos cheios de pânico. Edmundo, eles vêm! A voz dela tremia. A verdade está prestes a explodir. No fundo do coração de Edmundo, uma sensação de dread começou a crescer. O que mais poderia acontecer? Ele se levantou, ignorando a dor pulsante em seu corpo. O que você sabe? Exigiu, sua voz um misto de urgência e temor. Lisette hesitou, seus olhos se desviando. Você não entende. Eleonora não é quem você pensa que é. O queixo de Edmundo se contraiu. O que está falando? Como pode dizer isso? A dor dentro dele se espalhava, uma mistura de raiva e confusão. Lisette suspirou, como se estivesse se preparando para revelar um secreto devastador. Ela é filha do verdadeiro rei Edmundo, o rei que foi deposto. As palavras dela caíram sobre ele como uma bomba, paralisando seus pensamentos. A filha do rei? Mas como? Edmundo piscou, sua mente girando em torno daquela informação. E se você estiver errada? Isso não pode ser verdade. Lisette agarrou seu braço. Não há tempo para dúvidas. Se tivermos sucesso, o reino pode mudar. Mas os que tomaram o trono não desistirão facilmente. O mundo à sua volta parecia prestes a desmoronar, e Edmundo inalar a verdade como um veneno. Se isso for verdade, então Eleonora, ela nunca poderia ter chegado até mim. Nesse instante, um grito ressoou entre as sombras. Todos se viraram para ver Lionel reemergir. Seus olhos cheios de uma hostilidade singular. Métodos sujos, Lisette. Enganou a mente dele com mentiras? Mentiras? Retorquiu Lisette, indignada. E você se acha o salvador? O que você fez em nome da coroa, Lionel? O rei avançou, uma fúria ardendo em seu olhar, apenas para se detiver ao vislumbrar a expressão de Edmundo.
Você precisava saber, Edmundo. Tudo parte de seu legado. Legado? Edmundo estava aturdido. O pai dele, o homem que acreditava ter perdido para sempre, agora o confrontava com verdades sombrias e traições. Você me deixou acreditar que era um filho do trono. E agora me diz que ela é da linha real? Isso muda tudo. Lionel ergueu a mão, como se quisesse acalmar a tempestade, mas era tarde demais. A floresta começou a vibrar novamente, uma reverberação sinistra que parecia a chamada do abismo. A terra sob os pés de Edmundo estava se movendo, como se algo maligno estivesse sob a superfície. Não me deixe enganado, Edmundo. A voz de Lionel soou aguda. Eleonora foi um peão. Se ela for realmente uma herdeira, então o trono dela deve ser recuperado. E você precisa escolher seu lado. E então? Um barulho intenso ecoou, e 1000 sombras surgiram da escuridão, armadas e determinadas. O grupo de soldados da rebelião estava de volta, agora com lideranças diferentes, e entre eles, uma silhueta familiar. Era Eleonora, mas ela não parecia a mesma. Havia uma intensidade em seu olhar, mas agora carregava algo mais. Um manto de realeza, não a plebeia que Edmundo amava, mas uma mulher disposta a abraçar seu verdadeiro destino. Eu sou a herdeira de Aldora, ela gritou, e aquelas palavras cortaram como um golpe. O que mais ele não sabia sobre ela? Tudo estava mudando, cada lealdade sendo questionada. Edmundo sentiu um nó na garganta. Ele estava no centro de uma tempestade, entre o amor, a lealdade e uma revelação horripilante. Qual seria seu próximo passo? O que a verdade realmente significava para o futuro de Aldora? Desesperado e confuso, lançou seu olhar entre os rostos conhecidos e desconhecidos, percebendo que a batalha pelo trono e pelo coração apenas começando. O ambiente estava carregado de tensão quando Eleonora se proclamou herdeira de Aldora. Edmundo sentiu que a realidade se desvanecia sob seus pés. Ele olhou profundamente em seus olhos e buscou a verdade. Mas o que encontrou ali era mais do que desconfiança. Era uma revelação que poderia derreter qualquer amor. E se você for mesmo uma herdeira, Eleonora, isso significa que você me enganou? Brincou com meu coração? Sua voz saiu como um sussurro torcido, cheio de dor e raiva. A floresta estava repleta de sussurros, enquanto os soldados da rebelião se posicionavam, prontos para o combate. Lionel ficou paralisado, o olhar fixo na forma de sua filha. Isso não é verdade. Você não é nada além de uma plebeia, uma usurpadora. Você não pode ter reivindicado o que nunca lhe pertenceu. A fúria no tom dele era palpável, quase elétrica. Mas antes que Eleonora pudesse responder, uma sombra se moveu entre as árvores e uma figura familiar apareceu. Era Malvio, e sua expressão estava sombria, carregada com algo que parecia muito mais do que simples preocupação. Majestade, não é apenas sobre o trono. Há algo que vocês precisam saber. Agora não é hora para jogos, Malvio. Edmundo gritou, a frustração transbordando. Mas Malvio não se deteve. Eu falo da verdadeira linhagem de Eleonora. Ela não é apenas uma herdeira. Ela é a última de uma linha que desceu da antiga realeza. Uma que se acreditava extinta. Ele falou com uma fervorosa certeza, como se estivesse revelando um segredo guardado por gerações. O mundo ao redor parou. Edmundo sentiu seu estômago torcer. Como você sabe disso? Ele questionou, a incredulidade se transformando em um zumbido em seus ouvidos. Porque eu fui o responsável por encobrir isso. Malvio desviou o olhar, o peso da culpa aparentemente pesado demais para ser carregado. Eu a protegi. Sabia que se o conhecimento da verdadeira origem de Eleonora fosse revelado, isso poderia desestabilizar o reino e colocar todos em perigo. Mas as forças que conspiraram contra nós estão mais próximas do que pensamos. Protegê-la? Edmundo gritou, a traição queimando em suas veias. Você a manteve no escuro sobre seu verdadeiro passado. Sua visão começou a escurecer. A confusão era tão intensa que ele quase não percebeu os rostos ao redor mudarem de expressão, os soldados começando a murmurar. Eleonora, feroz e pronta para lutar, lançou seu olhar ao grupo. É isso que você acha de mim, Edmundo? Um mero peão em um jogo que não escolhi jogar? Seu tom era como uma lança, penetrante e doloroso. E o que você não entende é que, mesmo diante de tudo isso, o que eu quero é lutar pela liberdade, não por um trono. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, uma explosão ecoou. O céu iluminou-se, uma luz ofuscante que os forçou a fechar os olhos. O chão tremeu. E tudo ao seu redor pareceu desmoronar. Quando Edmundo finalmente abriu os olhos,
A cena diante dele era de pura devastação. A floresta estava pegando fogo e a fumaça se misturava com os gritos alarmados. Então, uma figura silhuete apareceu entre as chamas. Aparentemente uma mulher, vestida em armadura reluzente, caminhava em meio aos destroços. Seu manto ondulava como uma sombra viva. Quando ela se aproximou, Edmundo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Era Gema, a antiga rainha, presumida morta na batalha. Vocês falharam ao guardar os segredos. Sua voz grave cortou o tumulto, cada palavra retumbando como um tambor. E agora, o reino paga o preço dessa ignorância. A verdade de Gema estava flutuando na brisa, e a realidade que Edmundo conhecia começava a se desfazer. As peças de quebra-cabeça estavam se movendo de uma forma que ele nunca poderia imaginar. O próprio futuro de Eldora estava em jogo, e no centro de tudo havia uma revelação que mudaria tudo. Alianças se tornariam inimigos, e os laços de amor poderiam se transformar em facas afiadas. O movimento da espada em Eleonora, a proteção de Malvio, o silêncio de Lionel, tudo já não era mais aquilo que ele pensava. O que acontece agora? Edmundo perguntou, a angústia derrubando-o. As palavras de Gema foram um golpe final. Agora, a batalha começa, e cada um de vocês terá que decidir o lado que escolherá. A verdade revelada é uma espada de 2 gumes, e com isso, o caos se instalou novamente, tomando conta de todos enquanto a chama de um futuro incerto queimava mais brilhante do que nunca. A florestal estava em tumulto, um convívio de emoções explodindo em gritos e chamas. Edmundo ainda processava as palavras de Gema quando a atmosfera mudou de uma forma que ninguém poderia prever. Do meio da escuridão, uma luz estranha começou a brilhar, como se o próprio céu estivesse respondendo a toda aquela confusão. "Cuidado!" Lisette gritou, estabelecendo-se entre Edmundo e a luz. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, a luz os envolveu, iluminando tudo ao seu redor. E então, um rugido ensurdecedor preenchia o ar. Com um estalo, a luz se transformou em uma explosão, um golpe de força que lançou todos ao chão. Folhas, raízes e terra se ergueram em uma dança do caos. Edmundo se sentiu sendo arremessado, a dor se irradiando em seu corpo ao colidir com o chão. Quando ele finalmente conseguiu abrir os olhos novamente, sentiu algo diferente. Ele estava em um campo vasto, não na floresta. A vegetação estava assegurada por uma luz dourada. E a visão parecia quase sobrenatural. Ele pressionou as palmas contra o chão e se levantou. Onde estava? O que havia acontecido? Balbuciando, ele se virou e viu Eleonora e Gema, os rostos pálidos como se tivessem visto um fantasma. O que está acontecendo? Onde estamos? Edmundo perguntou, sua voz ecoando na vastidão. Gema olhou para Eleonora e então para Edmundo. É uma armadilha. Você precisa entender. Sua voz tremia enquanto se girava. Eles nos levaram para fora do espaço e tempo. Quem, Gema? Quem são eles? Edmundo se viu tomado por uma adrenalina repentina. Uma sombra apareceu à distância. Um grupo nítido de figuras robustas e encapuzadas. Sua presença enviava um frio pela espinha. Os protetores da verdade. Gema exclamou, terror estampado no rosto. Um culto que atravessa eras, manipulando a história e controlando aqueles que buscam o poder. Seu alvo sempre foi a linhagem real. Eleonora, eles saberão que você é a única sobrevivente. Edmundo girou para Eleonora, que estava estranhamente calma. Sobrevivente de quê? O nó na garganta cresceu. Ela correspondeu ao olhar dele, e uma onda de compaixão despertou dentro dele. Mas antes que ele pudesse falar, a figura mais alta dos encapuzados avançou. Eleonora, filha do verdadeiro rei, não poderia escapar do seu destino, o que você não sabe. É que seu pai e sua mãe não são aqueles que você conhece, o líder revelou, a voz pesada e sinistra, como se cada palavra fosse uma maldição. Os olhos de Eleonora piscavam de perplexidade. Não, não pode ser! Eles são meus pais, eu os conheço! A negação de Eleonora parecia espessa como a fumaça. Edmundo queria abraçá-la, confortá-la, mas a revelação estava prestes a mudar tudo. Seus verdadeiros pais eram traidores, desonestos com a coroa. Eles estão mortos por serem considerados uma traição. Os encapuzados riram e Edmundo viu como a chama de esperança na expressão de Eleonora se dissipava, como se ela estivesse exaurida. Eleonora tropeçou para trás. Você mente. Não será fácil abalar meu coração. Eu sou leal. As palavras dela eram uma luta, mas Edmundo não estava certo se ela ainda acreditava nelas.
Mas então, uma explosão ainda mais poderosa estourou, desta vez na direção deles. O chão se abriu, como se o próprio mundo tentasse se despedaçar. E aqueles altivos iluminados estavam agora envelopados em trevas. Vocês não podem fugir do seu destino. O líder se aproximou deles, e seu olhar era penetrante, como se quisesse explorar cada pensamento dentro da mente de Eleonora. E, naquele momento de desespero, Edmundo viu algo brilhante em meio à confusão. A verdadeira glória da linhagem de Eleonora. Algo que nunca havia imaginado estar tão próximo. Entre aquela desordem, ele percebeu que talvez a chave para a salvação estivesse não na luta, mas no entendimento do que estava prestes a despertar. À medida que as sombras se fechavam, uma última revelação ecoou, ressoando em seus corações: a traição. E o verdadeiro inimigo está mais perto do que se imagina. Edmundo sentiu o corpo tremer. Não mais de medo, mas de resolução. Precisamos descobrir a verdade. Precisamos enfrentar esses descobridores de sombras. E a única coisa que ele realmente sabia era que um dia ele iria desenterrar tudo, e o que fosse que estivesse adormecido precisava despertar. E se essa verdade fosse uma maldição, então que a batalha começasse. A escuridão cercava tudo. Mas o eco de um novo começo estava prestes a ser revelado. A escuridão cercava tudo, e a presença dos protetores da verdade fazia o coração de Edmundo acelerar. Ele observou Eleonora, a mulher que amava, em um estado de angústia e confusão. Eleonora, o que ele quer dizer com isso? O que mais você não me contou? As palavras ecoaram no ar, pesadas e carregadas de significado. Eleonora estava ofegante, lutando contra a tempestade de emoções que a invadia. O olhar dela se desvia do líder encapuzado para Edmundo, e cada lágrima que escorreu em seu rosto parecia um pedido silencioso por compreensão. Eu não sabia, Edmundo. Na verdade, eu não sabia. A voz dela soou como uma súplica, mas a tensão era palpável. Edmundo sentiu um nó na garganta apertar. Ao seu redor, os outros soldados murmuravam entre si, o medo e a incerteza colorindo a atmosfera. Lionel fitou a filha com uma mistura de raiva e dúvida. Se isso for verdade, Eleonora, você não é apenas uma plebeia. Você é um alvo. E, mais importante, você é uma ameaça ao meu trono. Não sou uma ameaça. Sempre lutei por você, pelo reino, Eleonora gritou, a indignação substituindo a dúvida. Mas o líder do culto deu um passo à frente, suas intenções tão sombrias quanto a vestimenta. A verdade, Eleonora, é um fardo que você deve carregar. Você não é só uma herdeira. Você é o legado de uma linhagem que sempre sonhou em retomar o controle. A intensa revelação pairava no ar, mas no instante seguinte, algo inesperado aconteceu. Um trovão ressoou, iluminando o céu e fazendo o chão tremer novamente. Naquele momento, uma fissura se abriu na terra, e pilares de luz surgiram, envolvendo os encapuzados. Edmundo mal teve tempo de respirar antes que um dos protetores, uma mulher de cabelos brilhantes e olhos infindos, erguesse a mão e gritou: "Agora você vai ver a verdadeira natureza do poder." Então a luz se formou em torno de Eleonora, como se a própria natureza estivesse escutando o chamado dela. Edmundo viu seu corpo vibrar com a energia. Enquanto isso, a mulher encapuzada ergueu-a. Era Amélia, sua irmã, mas ela estava totalmente transformada. O brilho em seus olhos não era de compaixão ou amor, mas de uma ambição sombria. "Surpresa, irmão!" Amélia exclamou com um sorriso cruel. "Por muito tempo eu estive nas sombras, orquestrando tudo isso. Robá e eu sempre sabemos de sua relação com Eleonora e o que sua tola lealdade realmente significa." O mundo de Edmundo desabou. Amélia? Por quê? Ele a havia protegido, confiado nela. Você está do lado deles. Como você pôde? A dor em sua voz era como uma lâmina afiada. É fácil ser enganado por aqueles que amamos, não é? Ela sorriu de um jeito que fez Edmundo sentir calafrios. O que você não percebeu é que sempre fui eu, Edmundo. Eu sabia quem Eleonora era, e eu queria que tudo isso acontecesse. As palavras dela queimaram através de seu peito. A verdade estava se desdobrando em um padrão insano que Edmundo nunca poderia ter previsto. O eco da traição ecoou em sua mente e o caos tomou conta. Ele se virou para Eleonora, mas ela estava com um misto de desespero e raiva, os olhos fixos em Amélia. "Você me traiu!" Eleonora gritou, a dor crua em sua voz. "Eu sempre confiei em vocês. Como pôde fazer isso?" Amélia se aproximou, a arrogância permeando cada passo. "Você não entendia. Isso nunca foi sobre você e seu amor. Foi sobre Audora.
e sobre tudo que existe além disso. Você não é apenas uma plebeia. Você é uma peça-chave nesse jogo. Antes que Edmundo pudesse reagir, a luz ao redor de Eleonora se intensificou. Movimentos rápidos e poderosos surgiram. E algo começou a mudar. Stop! Edmundo gritou, percebendo que a luta pelo poder estava se transformando em algo além da realidade. O que era essa luz? O que ela representava? Mas naquele segundo, a diferença entre amigos e inimigos começou a se desfocar. Edmundo sentiu como se estivesse no centro de um furacão, e tudo à sua volta estava prestes a se desmoronar. O que mais ele não sabia? E diante de toda a traição, a linha que separava o amor da dor estava prestes a se romper, criando um novo abismo que questionava tudo o que havia acreditado até agora. E assim, a verdade dançava sobre eles, e enquanto o chão se movia, sua pergunta ecoava. Conseguiria Edmundo encontrar um caminho entre as sombras? O destino aguardava, e a batalha se tornava não apenas por poder, mas pela própria alma de Eudora. A escuridão cercava tudo e a presença dos protetores da verdade fazia o coração de Edmundo acelerar. Ele observou Eleonora, a mulher que amava, em um estado de angústia e confusão. Eleonora, o que ele quer dizer com isso? O que mais você não me contou? As palavras ecoaram no ar, pesadas e carregadas de significado. Eleonora estava ofegante, lutando contra a tempestade de emoções que a invadia. O olhar dela desviou do líder encapuzado para Edmundo, e cada lágrima que escorreu em seu rosto parecia um pedido silencioso por compreensão. Eu não sabia, Edmundo. Na verdade, eu não sabia. A voz dela soou como uma súplica, mas a tensão era palpável. Edmundo sentiu o nó na garganta apertar. Ao seu redor, os outros soldados murmuravam entre si, o medo e incerteza colorindo a atmosfera. Lionel fitou a filha com uma mistura de raiva e dúvida. Se isso for verdade, Eleonora, você não é apenas uma plebeia. Você é um alvo. E mais importante, você é uma ameaça ao meu trono. Não sou uma ameaça. Sempre lutei por você, pelo reino. Eleonora gritou, a indignação substituindo a dúvida. Mas o líder do culto deu um passo à frente, suas intenções tão sombrias quanto a vestimenta. A verdade, Eleonora, é um fardo que você deve carregar. Você não é só uma herdeira. Você é o legado de uma linhagem que sempre sonhou em retomar o controle. A intensa revelação pairava no ar. Mas no instante seguinte, algo inesperado aconteceu. Um trovão ressoou, iluminando o céu e fazendo o chão tremer novamente. Naquele momento, uma fissura se abriu na terra, e pilares de luz surgiram, envolvendo os encapuzados. Edmundo mal teve tempo de respirar antes que um dos protetores, uma mulher de cabelos brilhantes e olhos infindos, erguesse a mão e gritou: agora você vai ver a verdadeira natureza do poder. E então a luz se formou em torno de Eleonora, como se a própria natureza estivesse escutando o chamado dela. Edmundo viu seu corpo vibrar com a energia. Enquanto isso, a mulher encapuzada ergueu a cabeça e, para o choque de todos, revelou uma face que Edmundo conhecia bem. Era Amélia, sua irmã, mas ela estava completamente transformada. O brilho em seus olhos não era de compa. Surpresa, irmã! Amélia exclamou com um sorriso cruel. Por muito tempo, eu estive nas sombras, orquestrando tudo isso. Robai e eu sempre soubemos da sua relação com Eleonora e o que sua tola lealdade realmente significa. O mundo de Edmundo desabou. Amélia? Por quê? Ele a havia protegido, confiado nela. Você está do lado deles? Como você pôde? A dor em sua voz era como uma lâmina afiada. É fácil ser enganado por aqueles que amamos, não é? Ela sorriu de um jeito que fez Edmundo sentir calafrios. O que você não percebeu é que sempre fui eu, Edmundo. Eu sabia quem Eleonora era. E eu queria que tudo isso acontecesse. Justo quando Edmundo pensou que suas pernas não suportariam mais, a luz ao redor de Eleonora se intensificou, formando uma esfera brilhante. Ela flutuou levemente, uma expressão de determinação bravada em seu rosto. Baixem suas armas. Isso não precisa ser assim. A sua voz ressoou poderosa. Eleonora estava carregando mais dentro dela do que o rei ou qualquer um poderia imaginar.
Mas o líder dos protetores, agora com um olhar sombrio e decidido, pontuou. Você sabe o que aconteceu com sua família, não sabe? Eles desistiram da linhagem em favor do poder. Eles foram mortos para proteger o segredo. A confusão tomou conta de Edmundo. Ele olhou novamente para Eleonora. O que mais você não me contou? Sua voz tremia. E a verdade começava a tomar forma como uma figura fantasmagórica. Enquanto os murmúrios cresciam entre os soldados, a terra sob eles começou a tremer violentamente. O chão se abriu, revelando uma fenda que parecia consumi-los. Os protetores estavam rindo, aplaudindo. O momento de verdade se aproxima. Então, em meio ao caos, uma imagem explosiva surgiu da fenda, e o ar ficou cheio de luz e sombras. Um espectro se ergueu, e quando a luz se dissipou, a silhueta de um homem apareceu. As feições eram familiares, e Edmundo ficou paralisado. Era o espírito do rei Lionel, mas com uma aura não de um amado falecido, mas de um governante que não havia partido, mas que observava do outro lado. Eu sempre estive aqui, Edmundo, anunciou sua voz como um eco distante. Eu fui o responsável por tudo isso. Você nunca deveria ser rei e Eleonora nunca deveria ser apenas uma plebeia. Nesse momento, o chão sob os pés de Edmundo se desfez e da fenda surgiu uma onda poderosa, como um vendaval. Eleonora, sem saber, estava no centro de tudo. E naquela fração de segundo, ele entendeu que as verdades que havia construído ao seu redor eram apenas ilusões. O mundo inteiro estava desmoronando, levando todos a um novo caminho, um novo destino. E diante daquela revelação, a única certeza que Edmundo tinha era que não havia como voltar atrás. O futuro se tornava incerto e tudo o que ele pensava que sabia se desvanecia. O coração dele pulsava um só pensamento: qual seria o preço da verdade que agora se aproximava? Os ecos da verdade e da traição ainda preenchiam o ar quando Edmundo, Eleonora e os protetores se encontraram no campo iluminado pela luz dourada. A presença do espírito do rei Lionel flutuava, um fantasma do passado preso entre a dor e a urgência do presente. As palavras não ditas pendiam no ar, e Edmundo sentiu o peso delas em seu peito. Pai, você sabia de tudo? A voz de Edmundo tremia, quase um sussurro. Lionel assentiu, seus olhos profundos brilhando com uma mistura de arrependimento e determinação. Sim, filho, mas a verdade pode ser uma arma. Eu a usei para proteger você, mas agora é o momento de revelar a real linhagem de Eleonora. O poder que busca seu lugar não pode ter mais segredos. Eleonora se virou. A luz que antes a envolvia já não ofuscava a dor em seu olhar. Eu não sou a única. Sou apenas o último bastião de uma linhagem esquecida. Não queria ser esse fardo, Edmundo. Nunca quis. As palavras dela esmoreceram, como se o peso da revelação a esmagasse. O que você fará com isso? A voz de Edmundo emergiu com um fio de esperança. É a hora de decidir, Eleonora. Você pode assumir seu papel ou se afastar de tudo isso. Um grito irrompeu do grupo. As sombras dos protetores se moviam inquietas, ansiosas para retomar o controle da narrativa. A tensão estourou como um gás prestes a explodir. Amélia, com um olhar desafiador, bradou: Vocês não podem triunfar! O que a verdade trará é só destruição! Mas as palavras dela estavam perdidas em meio às emoções turbulentas. Edmundo sabia que essa batalha não seria vencida com espadas. Ele olhou para Eleonora e, pelo que parecia, ela já havia tomado sua decisão. Eu não sou apenas um pedaço de uma história antiga. Sou quem sou e o que eu escolher, escolheremos juntos. Seu olhar estava carregado de determinação e Edmundo sentiu seu coração acelerar. Então, como se a própria floresta estivesse respondendo à força da determinação dela, uma onda de luz envolveu todos os presentes. Um brilho ofuscante surgiu. E os protetores começaram a recuar, temerosos diante do poder emergente de Eleonora. Os primeiros raios do amanhecer começaram a romper a escuridão, iluminando o cenário. E neste momento, Edmundo viu um traço de esperança nos olhos dos soldados. Chega de esconderijos. A verdade será a nossa armadura, Edmundo gritou. A multidão que havia sido manipulada antes começou a entender. Malvio, ainda hesitante, olhou para Edmundo e, finalmente, pareceu tomar coragem.
eu estive errado em não revelar a verdade, mas agora é a hora de a luz vencer a escuridão. Ele se juntou a eles, uma decisão que poderia marcar o fim dos planos obscuros dos protetores. O campo vibrou e a luz se intensificou, consumindo as sombras. Os protetores, perdendo terreno, começaram a se dispersar. O líder deles lançou um último olhar maligno, antes de desaparecer nas trevas, um sinal de que a batalha ainda não havia terminado. Mas por agora, um novo começo estava em vista. Com o amanhecer, as verdades estavam à vista. E Eleonora, agora conhecida como a legítima herdeira, ergueu as mãos. Juntos lutaremos pela liberdade de Eldora. A tirania não tem mais lugar entre nós. A determinação delas ressoou com a paixão de todos ao redor. Edmundo olhou para Eleonora. Um misto de amor e respeito enchia seu coração. Ele sabia que o futuro ainda era incerto, mas juntos eles enfrentariam isso. Quando surgiram os primeiros raios do sol, Edmundo segurou a mão de Eleonora, olhando para o horizonte. Estamos prontos para o que vier. Essa é a nossa luta agora. E assim, enquanto a luz nasceu, Edmundo sentiu que o verdadeiro poder não era somente a coroa, mas a união de almas, a busca pela verdade e a força do amor. O que viria a seguir era apenas o começo de uma nova era, uma jornada que colocaria à prova cada decisão e cada amor que ardesse em seus corações. Agora, querido amigo, é hora de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar essa comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Sua participação é essencial.